Nós vamos agora começar a estudar o capítulo 4. E nessa noite nós vamos ver a exposição dos versículos 1 a 6. Então, 1 João capítulo 4, de 1 a 6, a palavra do Senhor nos diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, agora que abrimos a Tua palavra, queremos aprender mais do Senhor. E para isso contamos com o Teu Santo Espírito, que habita em cada verdadeiro cristão e que conduz a cada um de nós à verdade e ao conhecimento do Teu Evangelho e da Tua vontade. Pedimos, ó Deus, que nesse momento todas as nossas dúvidas, incertezas, problemas possam dar lugar agora à Tua palavra. Pois nós pedimos, ó Deus, todas essas coisas, confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós vemos 1 João capítulo 4, de 1 a 6, nós nos deparamos com pelo menos algumas coisas curiosas. O que será que realmente o apóstolo João está querendo nos ensinar aqui, quando ele diz que nós devemos provar os espíritos? Será que ele está falando de algum tipo de ministério que nós temos que criar na igreja para descobrir se esses espíritos procedem de Deus ou procedem do maligno? Será que ele está promovendo aqui algum tipo de caça aos fantasmas? Fantasmas não, porque não existe, mas uma caça aos espíritos. Será que João aqui está falando algo relacionado àquilo que alguns pregadores fazem em muitas igrejas, que ficam entrevistando aquelas pessoas que estão possuídas por demônios e ficam especulando, querendo saber de onde eles vêm, qual o propósito deles? Bem, com certeza o apóstolo João não tem nada disso em mente quando ele nos escreve esse texto. Não é isso que o apóstolo João está nos ensinando. O que o apóstolo João está nos ensinando é que um verdadeiro cristão, ele é conhecido por aquilo que ele professa, por aquilo que ele escuta e principalmente por aquilo que ele crê. Nós estamos nos deparando mais uma vez com o teste que João nos propõe, o teste de uma fé genuína.
E nós precisamos nos lembrar que as igrejas da Ásia Menor já estavam sendo atacadas logo no final do primeiro século pelos falsos profetas. Esses falsos profetas, esses mestres do proto-gnosticismo, daquela crença de um conhecimento místico e especial, negavam a divindade e também a humanidade de Jesus. Então o apóstolo João exorta os cristãos para não darem crédito a qualquer pregador. Pelo contrário, eles deveriam discernir o espírito que estava por trás de cada pessoa que se levantava para ensinar a palavra de Deus. Então, quando nós lemos esse texto, nós não estamos procurando aqui algo místico, algo misterioso, algo que vai criar algum tipo de pavor ou medo. Não, João está sendo bem claro e bem objetivo, dizendo que nós devemos sim provar os espíritos, porque todo aquele que fala, ele fala inspirado, ele fala motivado e ele representa ou o Espírito de Deus ou o espírito do erro. Vamos ver mais uma vez o texto agora com isso em mente. 1 João capítulo 4, de 1 a 6. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Hoje nós vamos ver 3 distinções entre aquelas pessoas que procedem do espírito da verdade e aqueles que procedem do espírito do erro. Mas antes disso, acompanhe comigo a leitura novamente do versículo 1 e nós vamos aprender o grande mandamento aqui de João nesse texto. E veja bem o que João nos diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem o espírito, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aqui João dá mais do que um conselho, uma recomendação. Ele nos dá uma ordem. E como essa ordem é tão necessária nos dias de hoje? Se naquela época já existiam vários falsos mestres, o que nós podemos dizer dos falsos mestres nos dias de hoje? Que estão a cada esquina, que estão na televisão, que estão na rádio, que estão na internet. Nós estamos rodeados de falsos mestres, e por isso nós precisamos aceitar, e não apenas aceitar, mas nós precisamos obedecer aquilo que o apóstolo João nos diz que devemos fazer. Não devemos dar crédito a qualquer pessoa. Nós devemos examinar
se essas pessoas estão de fato falando da parte de Deus. Por isso, isso não é apenas um bom conselho, mas é uma obrigação que todo verdadeiro cristão precisa desempenhar diante do Senhor. E ao ouvir uma pessoa que se coloca em pé e que diz que fala da parte de Deus. Podemos associar aqui então o Espírito ao ensino. E aqui nós precisamos ver que a heresia, ela sempre mistura a verdade com a mentira. Várias pessoas têm dito algo que é verdadeiro, apesar de ser estranho. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Opa! Como assim? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a luz para o nosso caminho. A Bíblia nos traz a salvação. Mas veja bem o que a pessoa quis dizer com essa frase. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. O que isso significa? Que qualquer pessoa pode abrir a sua Bíblia, citar um texto bíblico, distorcer o que a Bíblia nos ensina para fundamentar as suas ideias. A pessoa pega um texto, tira do seu contexto e usa como pretexto para ensinar aquilo que a Bíblia não nos ensina. O fato de uma pessoa citar a Bíblia, ler a Bíblia, isso não significa necessariamente que ele está pregando a Bíblia, que ele está falando, motivado, inspirado pelo Espírito da verdade. Por isso João diz, não deem crédito a qualquer espírito. Pelo contrário, examinem, provem. E essa ideia aqui de provar os espíritos, ou examinar, é a ideia daquele ferreiro que resolve construir uma espada. E ele constrói aquela espada, e para ter certeza que aquela espada, que naquela lâmina não existe nenhum tipo de rachadura, ou qualquer tipo de impureza, ele leva o metal até o fogo, e ali ele examina a integridade daquele metal. É isso que João pede para cada um de nós, que ao nos depararmos com qualquer pessoa que se proponha em ensinar a palavra de Deus, que se intitule pastor, líder ou qualquer outra coisa, nós temos a obrigação de verificar se aquilo que ele fala, de fato, procede de Deus. De fato, procede do Espírito da verdade. De fato, procede da verdade. Então, veja bem, João nos dá uma ordem muito clara. E por que ele diz isso? Porque muitos falsos mestres têm saído pelo mundo. E esses falsos mestres, eles são mestres na sedução. Eles se apresentam como sábios, eles se apresentam como espirituais, vindos da parte de Deus. Acolher todo pregador que fala em nome de Deus e ouvir de boa vontade a sua mensagem como se fosse verdadeira, é uma atitude que desagrada a Deus. Você está lá em casa, assistindo determinado pregador, e aquele pregador, você sabe que o que ele está falando não é correto, e mesmo assim você fica ali. Isso desagrada a Deus. Quanto mais
se você começa a acatar aquilo que aquele pregador diz. E você entra numa determinada corrente, numa determinada campanha, e você faz uma contribuição para receber um tipo de bênção, e você coloca o seu copo d'água em cima da televisão. Deus não está nessas coisas. Essas coisas procedem não de Deus, mas do mundo. Portanto, nós devemos ouvir todo pregador, e o crivo final sempre deve ser a palavra de Deus. Muito bem, diante disso vamos ver as distinções então que o apóstolo João nos ensina. Nós já vimos o texto aqui. A primeira característica daqueles que procedem do Espírito da verdade, nós encontramos lá no versículo 2. Ouça mais uma vez: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Nós conhecemos a origem de uma mensagem pelo seu conteúdo. O que é que essa mensagem nos diz? O que é que esse mensageiro nos fala a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Aquele que professa que Jesus Cristo veio em carne, esse procede de Deus. E não é apenas um mero reconhecimento da encarnação, do nascimento de Jesus Cristo, do seu nascimento virginal. Não, é muito mais do que isso, é uma confissão. E confissão significa dizer a mesma coisa. Confessar aqui envolve, primeiro, conhecer a verdade. Em segundo lugar, diz respeito também a consentir com a mensagem, aceitar, concordar, e também diz respeito a crer nessa mensagem. Jesus é o Cristo. Jesus, nascido de Maria, Jesus que viveu em Nazaré, Ele sempre foi o Cristo, o Messias de Deus. Essa confissão implica em afirmarmos que Jesus de fato é o Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus, que viveu uma vida sem pecados, e por isso se tornou o sacrifício perfeito diante de Deus para a expiação, para tirar os nossos pecados. O Deus homem, um homem perfeito, em troca daqueles que são imperfeitos. Essa é a característica. Ah, mas o pregador lá, ele fala de Jesus. Mas o que ele fala? E mais, a sua mensagem principal tem que ser o Cristo. E não prosperidade. E não cura. E não sucesso. E não para você se sentir bem. Mas sim, tem que ser a mensagem onde Cristo é o centro. Onde Ele é o único caminho para nos levar até Deus. E uma vez conectados a Deus, termos uma vida plena, conforme a sua vontade. Por outro lado, aqueles que são motivados pelo espírito do erro, eles negam a humanidade e a divindade de Jesus. Versículo 3. Olha só o que a palavra nos diz. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo e agora já está no mundo.
Aqueles que não procedem de Deus, não confessam Jesus, a sua humanidade. Esse era o problema com os gnósticos. Eles não acreditavam de fato que Jesus era 100% homem e 100% Deus numa só pessoa. E eles estavam então disseminando esses falsos ensinos. Já que eles não procedem de Deus, eles procedem de quem? E João diz, do espírito do anticristo. E nós já aprendemos algumas semanas atrás, que o anticristo é aquela pessoa profetizada, principalmente pelo Senhor Jesus Cristo, no capítulo 24 de Mateus. Ele de fato é o filho do diabo. Anticristo, porque ele é contra Cristo e também está no lugar de Cristo. Ele não é só contra Cristo, mas ele quer substituir a pessoa de Cristo. Esse homem, de fato, surgirá nos últimos tempos. E João já dizia desde aquela época, ele está vindo. E também nós já aprendemos que estamos vivendo nos últimos dias. Desde a morte e ressurreição de Cristo, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas, de fato, o anticristo não veio nem na época de João e ainda não se manifestou. Porém, o seu espírito, os seus ensinamentos estão, de fato, presentes no mundo. E estão presentes na boca dos falsos profetas, que negam a encarnação de Jesus. Mas por que isso é tão importante? Cremos na encarnação. Porque se nós não cremos que Jesus veio a esse mundo, que Jesus de fato é o Deus Emanuel, que ele teve uma vida perfeita e por isso ele foi o sacrifício perfeito de Deus, nós teremos um grande problema. Porque se Jesus não é quem ele diz que era, ele não é então o nosso Salvador. E se ele não é o nosso Salvador, nós não apenas estamos perdendo nosso tempo aqui, como todos nós estamos perdidos. Por isso, nós não podemos alterar a mensagem que nos foi passada pelo próprio Cristo e pelos santos apóstolos, porque essa é um dos pilares, o nosso alicerce da nossa fé. Jesus Cristo se entregou por nós. Através dele nós temos o perdão dos nossos pecados. 1 Timóteo 4, de 1 a 2, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Às vezes eu me pergunto se esses homens que se levantam em nome de Deus, se eles fazem isso conscientes, ou se eles simplesmente estão fazendo isso de uma maneira desavisada. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que esses homens farão isso pela sua hipocrisia, contarão mentiras, e eles têm a sua consciência cauterizada. Eles são capazes de forjar um milagre diante de uma grande multidão, de extorquir milhões, e eles conseguem voltar para suas casas, colocar as suas cabeças sobre os travesseiros e dormir tranquilamente, porque as suas mentes estão cauterizadas.
Vamos ver agora 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15. E a palavra de Deus nos diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Se o próprio Satanás ele se passa por anjo de luz a fim de enganar muitos, quanto mais os seus servos também fingem ser servos da justiça. E aqui então nós aprendemos de uma forma cabal que por trás de cada mestre há um espírito. No caso dos falsos mestres, o espírito que os motiva é o espírito do erro, o espírito do anticristo. Por isso, nós não podemos simplesmente minimizar e dizer assim, não, o importante é falar da palavra, o importante é falar de Jesus. Não! O importante é falar da palavra como a palavra é. O importante é falar de Jesus o Cristo, como Ele é. Caso contrário, nós estaremos apoiando aqueles que não são verdadeiramente servos de Deus, que verdadeiramente não são servos da justiça. Vamos para uma segunda distinção aqui. Como nós reconhecemos aqueles que procedem do Espírito da verdade? E nós descobrimos que João diz aqui que esses que são do Espírito da verdade, eles procedem, eles são de Deus. Versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Primeiro João fala dos falsos mestres. Agora, ele muda um pouquinho o foco. Não daqueles que falam, mas daqueles que ouvem. E ele afirma, filhinhos, vocês são de Deus. Vocês estão vencendo, essa seria a melhor tradução no português, os falsos mestres. E por que vocês estão vencendo os falsos mestres? Porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Diferente dos falsos profetas, os cristãos que estavam ouvindo as palavras de João procediam de Deus. E por isso eles poderiam ficar confiantes a respeito da sua vitória final. Nós olhamos para os lados e a cada dia na nossa cidade abre uma igreja com um nome diferente, com cada prática mais doida que você não pode nem imaginar. E a cada dia nós vemos multidões de pessoas seguindo esses falsos mestres. João sabia dessa realidade já no tempo dele, porque quando ele diz, olha, não deem crédito, ele diz isso porque muitos dos cristãos das igrejas da Ásia Menor, muitos dos leitores, dos destinatários da carta de João, já estavam fazendo isso. Por isso ele traz uma exortação, por isso ele traz uma advertência, porque ele sabia que tinham muitos cristãos que já estavam sendo seduzidos pelos falsos ensinos. Mas João diz aqui, que aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que procedem de Deus, rejeitam os falsos ensinamentos. E por isso são vitoriosos.
porque maior é o que está neles do que aquilo que está no mundo. E o que João estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer assim, não, você vai ser invencível, você nunca vai ter nenhum problema na sua vida, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ficar desempregado. Não! O que ele está dizendo é que aquilo que está dentro dos cristãos, o espírito que está dentro dos cristãos é maior do que o espírito que está nesse mundo. Porque cada cristão verdadeiro possui o Espírito Santo de Deus. Cada cristão verdadeiro é uma morada, uma habitação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos traz a promessa de que Ele mesmo nos guiará em toda a verdade. Por outro lado, aqueles que são do espírito do erro, eles procedem, eles são do mundo. Versículo 5. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Por que será que os falsos profetas seduzem tantas e tantas pessoas? Por que será que a mensagem agrada tanto os ouvintes? Porque geralmente esses mensageiros negam a necessidade do reconhecimento dos nossos pecados. Você já viu algum pregador da televisão falar sobre pecado? Você ouviu falar que você tem que se arrepender dos seus pecados? Que você tem que pedir perdão? Que você tem que acertar a sua vida com Deus? E que mesmo assim, isso não vai redundar em prosperidade física e material? Não, nós não escutamos isso. Eles não falam do pecado, eles não falam que a verdade é que nós não podemos nos salvar pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias ações. Eles não falam a mensagem do Evangelho que é arrependam-se e creiam no Filho de Deus. A mensagem desses pregadores só reforça a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Veja bem o que 2 Timóteo 4,3 nos diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É isso que a palavra de Deus nos fala e nos adverte. Nós estamos, nessa última semana, nós já lançamos o primeiro vídeo sobre aquele curso Descomplicando a Reforma Protestante. Se você não teve a oportunidade de assistir, são aulas de 10 minutos. Nós estamos lançando a cada semana, são 10 aulas no total. Eu quero incentivar você para conhecer um pouquinho mais o que foi a Reforma Protestante. E estudando para uma dessas aulas, nós nos deparamos com um grande pré-reformador, John Huss, ali na Boêmia, padre, sacerdote, e também um professor na Universidade de Praga, que se levantou contra os ensinos do Papa, que levaram a igreja a se distanciar das Escrituras. E olha só o que John Huss disse, olha, eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. O que você prefere?
Você prefere que o pregador te ofenda com a verdade? Ou você prefere se sentir bem escutando uma mentira? Diferente de rãs, os falsos profetas mentem em nome de Deus. E por fim, a última distinção entre aqueles que procedem de Deus, do Espírito da verdade, e aqueles que procedem do espírito do erro. Versículo 6, a primeira parte nós vemos o seguinte: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. O que é que João estava nos dizendo aqui? Ele estava afirmando que ele, juntamente com os outros apóstolos, os verdadeiros, tá bom? Porque hoje virou moda, todo mundo quer ser apóstolo. Cada esquina tem uma igreja nova apostólica sendo aberta. Engraçado, porque os verdadeiros apóstolos, eles tinham que preencher 3 grandes requisitos: serem chamados pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Eles precisaram testemunhar do Cristo e o seu ministério terreno, participando, sendo enviados a pregar, e precisavam ser testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Eu achei muito engraçado uma pessoa que diz: quer saber se um apóstolo é verdadeiro ou falso? Se ele estiver vivo, é falso. É isso mesmo. Por que essa necessidade de demonstrar autoridade, poder? Porque é só isso que esse título serve. Ainda eu até poderia concordar que aqueles que são missionários, de uma maneira ou outra, têm uma relação com os apóstolos. Mas o engraçado é que esses que se auto-intitulam apóstolos, colocam Igreja Apostólica Internacional, mas só está lá no bairro. Tem muitas igrejas que são muito grandes, mas elas não fazem missão, não fazem missões. E como pode ser assim? Uma igreja apostólica que não prega o evangelho além das suas fronteiras. Mas veja bem, João aqui diz, olha, nós somos, eu, o apóstolo João, o discípulo amado, e os outros 12, nós somos de Deus. E o que mais que ele diz? E quem é de Deus, nos ouve. Ouve, não é apenas, ouvir não é apenas escutar, mas é acatar em seu coração aquilo que é ensinado. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não escutais, porque não sois de Deus. Isso é Jesus falando para os fariseus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem não escuta a palavra de Deus, é porque não é de Deus. Ouvir a mensagem é ouvir o ensino apostólico. Apostólico dos verdadeiros apóstolos de Cristo. Apóstolos esses que foram escolhidos e foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escreverem a palavra de Deus sem erro. Esses de fato poderiam dizer, assim diz o Senhor. Porque o que eles escreveram não escreveram de si mesmos, mas inspirados, orientados pelo Espírito Santo de Deus. Novo Testamento é tão palavra de Deus quanto o Antigo Testamento, e você não vai encontrar uma contradição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Pelo contrário, você vai perceber que os dois se complementam.
e nos trazem uma única mensagem. Mas uma referência agora a Martinho Lutero, o grande reformador, ele disse o seguinte: olha, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Pode fazer chover milagres, você pode ficar rico, você pode ser curado, mas se esse ensino não se enquadra na palavra de Deus, ele tem que ser rejeitado. Por outro lado, e terminando aqui, nós vemos que o espírito do erro é marcado por aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Veja o que o restante do versículo 6 nos diz. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Aqueles que são do espírito da verdade. Mas olha só o que ele continua dizendo. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aqueles que procedem do espírito do erro, eles não ouvem, não acatam a palavra de Deus. Eles podem usar a palavra de Deus, eles podem citar a palavra de Deus, mas a sua mensagem não procede, e eles não mudam a sua maneira de pensar, de ensinar e de viver mediante a revelação da palavra de Deus. São aqueles que rejeitam a totalidade da mensagem apostólica. São aqueles que selecionam as partes que lhe agradam. São aqueles que deturpam textos para ensinar aquilo que eles acreditam ser o melhor. São aqueles que não consideram seriamente o estudo da palavra de Deus. Como eu disse, são aqueles que tiram a palavra de Deus do seu contexto para usarem de pretexto, para afirmar suas ideias e ensinos. São aqueles que rejeitam a palavra de Deus como única regra de fé e prática. E nós hoje estamos vivendo dias difíceis, onde a sua fé será provada, onde você será tentado em dizer assim: não, a Bíblia diz isso, mas os tempos mudaram. Não é bem assim. Não, a palavra de Deus não muda, jamais. Por isso, esses que rejeitam, não apenas rejeitam a palavra de Deus, mas o próprio Deus que inspirou a palavra. E por fim ele termina dizendo: esse é o critério para identificarmos o espírito da verdade e o espírito do erro. O Espírito Santo ou o espírito de Satanás? Atrás de cada mensageiro está um emissor. Avalie a mensagem. Todas as vezes que eu subo aqui no púlpito, vocês têm que examinar, contestar, contrastar com o ensino das Escrituras. Essa é a vontade do apóstolo João para os seus leitores. E por fim, mais uma vez citando Martinho Lutero, ele disse o seguinte: é melhor ser dividido pela verdade do que ser unido pelo erro. Não. O amor não pode encobrir os erros. A verdade acima de tudo. A verdade da palavra de Deus. Vamos aplicar a palavra de Deus, então. Primeira coisa, avalie todos os pregadores e todos os seus ensinos. Não importa se é seu amigo, se é alguém famoso, avalie.
O grande teste qual é? O que essa pessoa fala sobre a pessoa e a obra de Cristo. E por fim, se o ensino não está de acordo com a palavra de Deus, tanto o mensageiro como a mensagem não devem ser ouvidas. Precisamos urgentemente uma nova reforma na igreja. Porque mesmo a igreja protestante, mesmo a igreja dita evangélica, está trilhando caminhos largos, longes daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E por isso eu e você temos a obrigação de discernir e de não aceitar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus revelada. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor nos convoca a examinarmos todos os espíritos, a provar os espíritos, a verificar se eles procedem ou não do Senhor. Que cada um de nós, que todos os dias é bombardeado por centenas de pregações na internet, na televisão, centenas de estudos bíblicos, de músicas evangélicas, que possamos ter discernimento e que possamos agradar ao Senhor, não dando ouvido àquilo que não procede da tua parte. Nos ajuda, ó Deus, nós pedimos isso, no nome de Jesus, amém.